Então, até aqui a gente viu os processos de construção de uma ação a partir de uma tomada de decisão. A gente falou na última aula sobre sensação antecipada de prazer, sensação antecipada de punição, análise de contexto, para que uma ação efetiva, uma ação de compra de fato aconteça, e como as marcas acabam tendo relevância e participação nesse processo. A gente viu tudo isso na última aula, super importante. Essa aula agora a gente vai detalhar, trazer um pouquinho mais de teoria sobre o comportamento em si. Então, a nossa operação no ambiente, como ele funciona e quais são as teorias que justificam, que respondem para a gente o que é comportamento. Vamos olhar já para esse conceito de maneira macro. Então, comportamento é uma resposta, como a gente tem visto até aqui, que o cérebro dá a um estímulo externo capturado no ambiente. Essa resposta ela é arquitetada e estruturada através das associações de neurônios associativos, de acordo com a interpretação do cérebro sobre o grau de risco à sobrevivência que esse estímulo oferece. Lembrando que a gente está falando de um comportamento cerebral que é calcado, arquitetado e construído em milhares de anos em ambientes que eminentemente traziam riscos à nossa sobrevivência. Então, o cérebro se preparou, se estruturou ao longo desse tempo todo para produzir respostas comportamentais que garantissem a nossa sobrevivência, a sobrevivência do indivíduo que carrega esse cérebro, tá? Então, os nossos comportamentos atuais, mesmo que não pareça, eles acontecem, né, em uma primeira escala, em um primeiro layer de intenção e de objetividade para um processo de sobrevivência. Então, a maneira como a gente se comporta hoje no dia a dia, no fim do dia, ele traduz uma estratégia cerebral para que eu me mantenha vivo, para que eu sobreviva. Ter essa clareza de intencionalidade do cérebro ajuda muito a gente a compreender os nossos comportamentos no dia a dia. Então, primite quando você tiver um comportamento esquisito e você imagina, por que eu fiz isso? Muito potencialmente, você vai poder olhar para esses processos de estratégias do cérebro para garantir nossa sobrevivência, construção a operação do cérebro a partir de padrões mentais, de comportamentos habituais, a gente vai falar de comportamentos automáticos aqui, tudo isso muito atrelado a um modelo que garante um, um, a repetição de comportamentos que são assertivos ou que o corpo entende que sejam assertivos para a nossa sobrevivência, para a sua sobrevivência. Esse é o radical do nosso comportamento, de novo, olhando para o cérebro por essa perspectiva da evolução, entendendo que a gente vive em ambientes inóspitos e onde a gente corre risco de sobrevivência continuamente. Não, a gente não pode esquecer daquela escala de tempo da evolução da humanidade, da evolução do planeta Terra. Né? O nosso comportamento operante na sociedade atual, ela é uma fração do tempo de evolução do planeta e da nossa espécie nesse planeta, que acontece por milhares e bilhares de anos, ok? E apesar da sociedade e os nossos comportamentos evoluírem muito rapidamente, né, nos últimos 15 anos a internet demonstra isso para a gente, o nosso cérebro e os padrões cerebrais não mudam com essa velocidade. Então, isso é muito importante ter isso claro quando a gente pensa no porquê que a gente age da maneira que a gente age, ok? O meu cérebro não responde necessariamente à rapidez da evolução contextual e ambiental ao qual a gente está inserido continuamente, tá? Daqui a um ano eu não sei o que eu vou estar fazendo, daqui a um ano eu não sei o que a tecnologia vai me trazer. Né? A gente está falando hoje de inteligência artificial. Né? Como que isso vai estar daqui 5 anos? A gente não sabe. Né? Então, você imagina um cérebro que não é preparado para essa modificação
essas adaptações de ambiente tão rápidos que a gente mesmo produz no nosso quociente de adaptações do ambiente, né, de produzir as adaptações do ambiente, ele evolui, né, a partir do córtex cerebral, ele caminha mais rápido do que o nosso processo comportamental. Isso que eu estou dizendo para vocês traduz muito bem a estrutura dual do cérebro. Né? Como o cérebro é um sistema nervoso, né? Ele é um órgão que nos impele a produção e a construção contínua, a adaptação contínua do ambiente, produzir coisas novas, criatividade, e aí, para tudo isso eu estou falando de uma parte do córtex cerebral, dos processos de racionalidade para a construção e adaptações de ambiente, versus o nosso comportamento que ainda é conectado, muito conectado com essa hereditariedade primitiva do organismo dentro de um ambiente inóspito e muito perigoso para a nossa sobrevivência. Quanto a gente vive hoje essa dualidade de comportamentos operantes em um processo de sobrevivência versus um comportamento de construção evolutiva, inovação, criatividade rápida, contínua e non-stop, tá? Então, essas atribuições duais do cérebro é que impactam claramente os nossos processos comportamentais e trazem para a gente, inclusive, questionamentos, ansiedades e uma série de respostas do corpo a esses estímulos, posso dizer que desequilibrados, olhando a velocidade com que o cérebro se adapta ao ambiente, que ele próprio constrói no fim do dia, versus, de fato, a velocidade desse ambiente que ele próprio constrói no fim do dia. Tá? Mas deixando essa questão filosófica, comportamental mais de lado, que é importante também para essa compreensão, mas vamos olhar de maneira mais objetiva como o cérebro funciona. Então, vamos resgatar aqui para a gente entender comportamento, o que o cérebro faz. Esse chart a gente já viu nas primeiras aulas, então vamos resgatar, e aqui ele está traduzindo o que a gente está falando filosoficamente também. O objetivo do cérebro é manter o indivíduo vivo enquanto ele luta pela sua sobrevivência e se adapta ao ambiente, e como ele se adequa ao ambiente, produzindo um banco de aprendizado e de memórias conectadas a emoções, padrão ali, como se tivesse na gavetinha essa informação das respostas que ele teve em comportamentos passados, através de memórias de emoções, ele resgata isso para tomar as decisões dentro daquela estrutura de flexibilidade neural que a gente já viu também na última aula, para delimitar quais são as decisões que eu posso ter para construir o meu comportamento. Como ele faz a leitura do ambiente, a gente tem falado inúmeras vezes aqui até agora, acesso ao estímulo externo do ambiente, interpreto e associo com as informações dentro do meu cérebro, devolvo uma resposta que é uma ação no ambiente. Essa resposta é o meu comportamento. Ok? E o ambiente importa. O que a gente viu até aqui, principalmente na última aula, sobre sensações antecipadas e leitura de contexto, é que o ambiente importa. A decisão do corpo entre inibir ou permitir uma ação vai depender da análise do ambiente e do contexto onde eu esteja inserido. Quando a gente traduz isso, leva isso para o comportamento de compra. Eu tomo uma decisão de comprar um produto, me movimento para esse processo, tenho as sensações antecipadas de prazer conectados com a marca, com o conceito, com a construção conceitual da marca no meu inconsciente. Isso estimula o processo de permissão para que eu compre o produto, que eu tome a ação de compra. Mas, apesar de tudo isso, pode ser que eu entenda que eu esteja num ambiente, em um contexto que ainda assim não é propício para a compra. Aqui entra a sensação antecipada de punição, que é um processo racional de leitura do contexto onde eu estou inserido, dos meus objetivos, daquilo que eu quero racionalmente construir com o meu comportamento, com o comportamento que eu vou ter com a resposta que eu opero no ambiente. Então, a racionalidade entra em jogo aqui nos processos de transformação de tomada de decisão para uma ação
muito orientado pela compreensão do ambiente onde eu esteja inserido naquele momento que meu comportamento vai operar, ok? E aí existem três tipos de comportamento, três tipos de respostas ao ambiente práticos, né? A ação efetiva, pensando para além dos processos de tomada de decisão, de orientação e estruturação do corpo para a resposta e as sensações antecipadas de prazer ou de punição. Eu já estou falando da ação em si. A gente pode falar aqui de comportamentos automáticos, de contexto e de situação. O comportamento automático, como o próprio nome diz, é automático, e segundo as literaturas do Daniel Kahneman, de todos os estudiosos sobre essa questão de operação de comportamento, a maioria dos nossos comportamentos são automáticos e inconscientes. Eu tomo a decisão, trabalho no processo de operação e ajo, né? A gente não traz para a racionalidade esse processo de comportamento. Então, você, puta, agir dessa maneira, mas nem sei por que eu agi. Então, você agiu de uma maneira automatizada, porque já existe no seu cérebro, as redes neurais e padrão do seu cérebro já estão muito construídas, muito bem estruturadas e sedimentadas, então você acaba agindo de maneira automática, sem controle racional do teu processo de comportamento. Aqui a gente está falando dos processos de vício, do processo de hábito, né? Tudo que aquilo que você já construiu como hábito na tua vida, você atua e se comporta de maneira automática. O sistema de inibição e de permissão já está muito estabilizado. No caso de permissão, né? Essa porta já está muito, não precisa mais, ela não é mais fechada. Então o cérebro já entende que você já pode operar de maneira rápida, inconsciente e só fazendo a coisa acontecer. Isso é um comportamento automático. Já o de contexto, entra a racionalidade, entra os processos de sensação antecipada antes do comportamento, porque aqui eu preciso ainda entender o contexto, tá? Preciso analisar, preciso compreender melhor a situação para tomar a decisão de agir, ok? Ele está conectado também com o automático, mas aqui eu ainda trago um questionamento de análise de contexto, ok? E o de situação é o que, de fato, eu opero na racionalidade, quase que em todo o contexto dessa construção de ação. Aqui, provavelmente, são decisões de comportamentos que vão impactar os meus objetivos no curto, médio e longo prazo, decisões de trabalho, ações relacionadas a trabalho, a contextos que têm mais impacto efetivo na minha vida ao longo da minha jornada, dos objetivos aos quais eu quero atingir, e que potencialmente também impactam a vida de outras pessoas no fim do dia. Então, essas ações que olham o contexto para além do ambiente, para além dos meus processos inconscientes, que têm impacto na minha jornada futura e impactam outras pessoas, outros contextos, muito potencialmente eu vou abrir um processo de racionalidade muito maior para produzir a ação e o comportamento em si. Ok? Aqui a gente vai trazer alguns autores que vão falar de comportamento, que vão estudar os motivadores e a maneira com a qual o nosso organismo se comporta em movimentos de ação. O primeiro autor que a gente traz é o Ivan Pavlov. Ele é um cara bem importante para a psicologia, tá? Ele é considerado um dos precursores da teoria behaviorista comportamental na psicologia, que vai construir uma linha de atuação da psicologia, que é a TCC, terapia comportamental, muito orientada pelos processos de condicionamento de comportamento, tá? Então o Ivan Pavlov, ele é russo, tá?
e ele vai trazer para a gente o conceito do condicionamento clássico que ele demonstra a partir do experimento chamado cão de Pavlov. E aí essa ilustração vai mostrar para a gente exatamente o que ele quis dizer com isso, tá? Ele vai trazer os conceitos de estímulo e de resposta para o comportamento, que um estímulo determina a nossa resposta comportamental. E a gente vai olhar para isso e ver como se conecta com as questões de sensações antecipadas, tá? A gente viu na última aula. Então, o exemplo aqui é o seguinte: no quadro 1, o cachorro ele vê uma comida, ele saliva. A gente falou sobre isso já. E aqui tem a ver com a sensação antecipada de prazer. Ele vê a comida, ele vê um estímulo externo do ambiente, ele vê e ele toma a decisão de comer. E aí, para ele agir, para ele ir até a comida e de fato comer, ele tem um processo de salivação e vai imbuí-lo ao processo de agir para comer, ter o comportamento em si, ok? Então, é uma ação. Depois ele tira, passa um tempo, ele tira a comida, aí pega esse mesmo cachorro e toca uma sineta, faz um barulho, um estímulo auditivo. E aí, meio que, obviamente, a gente sabe que o cachorro não vai salivar, porque esse processo auditivo não está condicionado ao ato de comer. Então, ele não vai salivar, tá? E aí, depois disso, ele começa a parear esses dois estímulos, a comida e o sino. Então, o cachorro começa a ter os dois estímulos contínuos, concomitantes ao mesmo tempo. E a gente sabe que ele vai salivar porque ele está vendo a comida. Então, ele já saliva quando ele vê a comida. Mas quando a sineta toca junto com a comida, ele está salivando pela comida, mas o cérebro dele está condicionando o processo de ação para comer também ao sino nesse momento. Então, ele faz esse experimento de juntar os estímulos auditivos e visuais de comida e de sino, mas com frequência, um número considerado de vezes, ok? E aí o quarto chart mostra para a gente que depois desse pareamento, ele tira a comida e deixa só a sineta com estímulo auditivo. Quando o cachorro ouve a sineta tocando, o estímulo auditivo, ele agora passa a salivar, porque ele pareou os estímulos, e o estímulo auditivo diz para ele inconscientemente que ele precisa agir para comer. E ele vai comer. Quando ele ouve a sineta, ele vai salivar para que ele tenha um estímulo comportamental para a ação de comer, ok? Olha que interessante é isso, e olha como isso se conecta com tudo que a gente vem construindo até aqui em termos desse conceito de transformar a tomada de decisão em ação, como o ambiente impacta o processo de transformação da tomada de decisão em ação, e como marcas com significado, pareados com estímulos, funcionam no nosso processo de construção de ação. Vamos trazer o conceito dos. Vamos fazer uma metáfora com o conceito do sorvete, que a gente trouxe na última aula. Se você não viu, corre lá para assistir, porque ela é importante para a gente entender isso aqui. Vamos trazer esse exemplo aqui para a gente entender, né? O sorvete, eu sou o indivíduo, o cachorro, e o sorvete é a comida. Quando eu vejo sorvete, eu salivo. Lembra que a gente falou de sensação antecipada de prazer? Eu salivo e eu tenho o processo de vontade de tomar o sorvete e vou tomar o sorvete. Quando eu vejo, vamos supor, a gente deu o exemplo na última aula do Häagen-Dazs. Vamos imaginar que eu nunca tenha ouvido falar sobre a marca Häagen-Dazs, vejo ele de maneira isolada, só logotipo, sem nenhuma conexão com o produto sorvete. Isso não traduz nada para mim, né? Eu não salivo, né? Eu não tenho vontade de tomar um sorvete vendo um logo que não tem nenhum significado para mim porque eu não conheço. Quando eu conecto o logotipo, identidade visual da marca Häagen-Dazs com o produto sorvete que eu gosto, e aí eu experimento o sorvete Häagen-Dazs e sei que ele é gostoso, eu começo a associar o processo de estímulo visual de marca com estímulo de produto sorvete, e vou pareando isso. Quando eu tiro o sorvete e volto a mostrar só a marca de Häagen-Dazs, sem necessariamente ter o produto junto, olhando para o logotipo da Häagen-Dazs, muito potencialmente eu vou ter vontade de tomar sorvete agora, porque eu já associei com o produto sorvete, o qual eu conheço e gosto.
Faz total sentido. Aqui, nesse exemplo, a gente consegue compreender claramente o papel da construção de marca e da significação de marca para os processos de condicionamento e comportamento no ambiente. Olha que interessante o que a gente construiu desde a primeira aula até aqui. A gente entendeu claramente aqui nesse chart qual é o papel da marca no nosso condicionamento de comportamento e tomada de decisão. Isso aqui é bastante importante quando a gente for construir as estratégias comerciais, de venda, etc. Considerar essas fases no processo como fases também da jornada de tomada de compra, né, na tomada de decisão, de compra, o quanto isso é importante nesse processo e o quanto a construção de marca, de significação de marca, importa para a gente, para um processo de tomada de decisão de ação de compra, ok? Ainda falando de condicionamento, a gente tem um outro cientista estudioso do comportamento humano, o Skinner, americano, que é considerado o pai do behaviorismo radical, que é uma continuação dessa estrutura de conceitos que o Pavlov traz para a gente. E aí o Skinner vai falar muito para a gente de comportamento e aprendizado. Então, o que a gente está vendo? Então, isso tem a ver com aprendizado. A gente tem falado muito de aprendizado como banco de memórias conectadas a emoções que a gente resgata para comportamentos, tá? Ele vai inaugurar uma escola do behaviorismo, que é o behaviorismo radical, que vai falar sobre condicionamento operante, sobre como o estímulo, como o comportamento que a gente tem, a resposta que o ambiente traz para a gente, também determina o nosso comportamento em outras situações. Ele resume tudo que a gente tem falado até aqui. A gente tem falado muito sobre isso até aqui. O Skinner vai trazer os conceitos de reforço positivo e de punição. Falamos disso claramente até aqui. E aí, para a gente ficar claro, por exemplo, no processo de aprendizagem de crianças, ele traz muito isso, né? Uma criança que brinca com os brinquedos, por exemplo, e guarda os brinquedos depois na caixinha de brinquedos, e ele é elogiado pelos pais por isso. O elogio dos pais é um reforço positivo para um comportamento que cria o condicionamento operante para a repetição desse comportamento. Ou seja, quando o pai elogia, ele entende que guardar o brinquedo na caixa é algo positivo a ser feito, e ele vai fazer isso, ele vai condicionar esse comportamento ao longo do tempo, no futuro. Então, eu me comporto, o ambiente devolve um estímulo de reforço, de positivo para mim, eu guardo essa informação nos meus registros de aprendizado e utilizo isso para operar de maneira mais automática nas próximas oportunidades de repetição desse comportamento, ok? E também existe o condicionamento atrelado à punição, que é quando a criança faz uma coisa errada, existe o processo, e os pais deixam essa criança, o filho, de castigo. Da mesma maneira, eu estou criando um condicionamento operante de inibição do comportamento. Se eu repetir, se eu bater no meu irmão, de novo, os meus pais vão me deixar de castigo. E isso é um estímulo do ambiente após o meu comportamento que determina, que constrói esse aprendizado, esse condicionamento dentro de um padrão mental conectado a memórias e emoções. Olha como tudo se relaciona aqui. Que vai determinar a automatização do meu comportamento futuro, ok? Então, as marcas entram claramente nisso, as marcas como elementos de reforços de estímulo. Eu sei que o sorvete Häagen-Dazs é gostoso, e Häagen-Dazs está associado a esta identidade visual, a essa construção de cores, a essa construção imagética. Da segunda vez que eu vir esse elemento, eu vou sentir um condicionamento de repetir o processo de tomar o sorvete, de comprar o sorvete. Ok? E aí uma outra estrutura legal para a gente, interessante para a gente também observar, pensando em comportamento, é resgatar um pouco os conceitos do Freud. A gente viu Freud
como, como o teórico que construiu a ideia, que trouxe para a gente, né, que estruturou a ideia do consciente e do inconsciente, ok? E o Freud também vai construir para a gente a estrutura da personalidade. Isso aqui vai ser importante para a gente quando a gente for olhar o capítulo de construção, os capítulos, né, do bloco de construção de marca. Então, o Freud, além dos conceitos de inconsciente e de consciente, em paralelo a esse conceito, ele vai trazer a tópica que revela para a gente a estrutura da personalidade. E ele diz que a nossa personalidade ela é basicamente construída com três estruturas muito claras, que a gente chama de id, ego e superego. Tá? São três estruturas que operam, que trafegam nesse universo inconsciente e consciente, e que determinam o nosso comportamento, a nossa personalidade. Tá? O id é a uma estrutura inconsciente, tá? Que é dentro desse desenho que a gente está vendo, é o carinha dentro da gente que fala, eu quero isso. O id é uma estrutura muito conectada à busca de prazer contínua, e ele não tem freios, né? Ele é a nossa intenção mais genuína, né, de operar no mundo, a partir dos desejos e do prazer, ok? Ele quer o prazer a todo custo, tá? Só que a gente vive dentro de um contexto onde eu não posso deixar o id aflorar como comportamento o tempo inteiro, né? Existe um contexto social que eu estou imerso, que não permite essa manifestação o tempo inteiro do id. Então, por isso, uma outra estrutura na nossa psique é construída, que é o superego. O superego é o cara que vai falar para a gente, para o id, assim, olha, legal, você quer tudo isso, mas isso não está certo, não pode acontecer. É toda a estrutura moral que a gente constrói no na nossa psique, que inibe esses anseios, vontades e ímpetos de desejos, de prazer que o id busca o tempo inteiro, né? E o ego é essa figura que vai se comportar, que vai dar a resposta ao ambiente, orientado por essa equilibração entre os desejos do id e os cortes, né, e as determinações morais do superego. Olha quando a gente fala de sensação antecipada de prazer e de punição, como essa estrutura se encaixa também, né? Então, eu estou falando de uma estrutura que busca o prazer, que busca a questão dopaminérgica, que a gente tem falado até aqui, uma estrutura que entende o contexto e diz não. Lembra que a gente falou de sensação antecipada de punição? É o papel do superego nesse conceito que o Freud vai trazer para a gente, tá? E o ego é o que aparece para o mundo. É como eu de fato me comporto, como eu mostro a minha personalidade para o mundo, construído por esse equilíbrio entre o que eu quero fazer e o que eu posso fazer de fato, dentro de um contexto. Ok? Então, interessante a gente trazer esse mix de conceitos, de autores, de estudiosos, e entender que todos eles acabam se convergindo em conceitos muito parecidos, muito similares, sobre a estrutura da psique humana, sobre como funciona e como opera o nosso comportamento, que a gente traduz para negócios, para tomada de decisão de compra, construção de marca e relação das marcas com a tomada de decisão e ação de compra efetiva. Tá? E é aqui um último modelo de comportamento que a gente pode trazer para essa reflexão e para essa construção de conhecimentos sobre a operação do comportamento, são as redes de execução de comportamento que o nosso cérebro tem, né? São duas redes que a gente chama, a rede default e a rede executiva. A rede default é a tradução dessa rede de modo padrão que a gente tem de comportamento. Se assemelha muito com aquele modelo que a gente viu na aula de rede neural, do sistema nervoso simpático, do sistema nervoso parasimpático,
mas aqui olhando para comportamentos mais de dia a dia, não necessariamente para comportamentos de estresse, de luta e fuga, etc. Mas eu tenho um modelo de comportamento padrão, default, que é ativado em repouso, para autorreflexão e pensamentos internos. Aqui eu gasto menos energia, ok? Que é esse exemplo da imagem da gente o tempo inteiro no celular. E isso justifica muito do porquê a gente fica muito preso nesses comportamentos mais defaults, mais padrão. Justamente porque eles gastam menos energia. Por isso que o cérebro gosta de nos condicionar a esse tipo de comportamento, deixar o cérebro imbuído nesta rede de modo padrão. Porque quanto menos energia o cérebro gasta, mais seguro ele está. O cérebro tem isso, tá? E esse é um conceito que eu acho que eu não falei até aqui, mas ele é um conceito bem importante para a gente entender também comportamento, que é, o cérebro é uma máquina que gasta muita energia. O cérebro gasta, ele consome aproximadamente entre 20 e 25% da energia total do nosso organismo. É bastante, né? Então, o cérebro, ele quer economizar energia o tempo inteiro, porque ele gasta muita energia, tá? Então, ele sempre vai nos condicionar para um movimento de comportamento mais padrão, sem muito raciocínio, porque o raciocínio, o córtex, ele gasta muita energia para operar, tá? E tudo isso também foi construído no processo evolutivo, olhando essa perspectiva de atuação focado em respostas rápidas também. Respostas rápidas que não exigem muito pensamento, também acabam exigindo menos energia de processamento para o nosso cérebro. Então, ele foi construído nesse contexto também de economia de energia. Quando a gente olha para a rede de modo executivo, que são as atividades para tarefas de atenção mais focada, tomadas de decisão efetivas, mais contextualizadas e de situação e de planejamento, a gente tem um gasto energético maior porque eu tenho uma atenção mais direcionada. Eu tenho um esforço cognitivo muito maior. Então, eu acabo gastando mais energia. Por isso que é tão difícil a gente criar o hábito de estudar, por exemplo. Porque estudar gasta muita energia, exige do cérebro uma disponibilidade muito consciente, e eu tiro a minha estrutura de comportamento e de ação desse espectro inconsciente, desse espectro automático, de pouco gasto energético, e trago ele para um espectro de atenção, análise de contexto, tomada de decisão, dentro de situações e contextos mais específicos, planejamento, isso gasta mais energia. Se você simular o teu comportamento em uma situação default e uma situação executiva, você claramente vai perceber o gasto energético. Quando você traz esse conceito de gasto energético para essas duas situações, você sente fisicamente o gasto energético quando você faz uma atividade executiva e quando você realiza uma atividade padrão default. Então, esses dois espectros também são super importantes para a gente entender a maneira como a gente se comporta, como a nossa rede neural, de fato, se comporta na operação para com o ambiente onde estamos inseridos.